Deus é o grande Criador de toda a vida. O dom da vida é dado a todo ser humano. Defender a vida é obrigação de todo cristão. A missão de nós, católicos, é vivenciar os ensinamentos de Cristo e de sua Igreja. Está começando o Missão Vida. No programa de hoje, falaremos de um santo muito importante para a Igreja, São José, exemplo de pai e fiel intercessor da Igreja. Aparentemente, não há muito o que se falar sobre São José, mas isso não é verdade. Há muito o que se falar desse homem, que foi o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, o patriarca da Sagrada Família, o protetor da Igreja e que recebeu tantos outros títulos. Sabe-se que era da tribo de Davi e que exercia o ofício de carpinteiro em Nazaré. Nos evangelhos, ele aparece na infância de Jesus. Pode-se ver as citações nos livros de Mateus, capítulos 1 e 2, e Lucas 1 e 2. Na Bíblia, São José é apresentado como um justo. Mateus, em seu evangelho, descreve a história sobre o ponto de vista de José. Já Lucas narra o tempo de infância do menino Jesus, contando com a presença de José. Dada sua importância, foi proclamado patrono universal da Igreja pelo Papa Pio IX em 8 de dezembro de 1870. Pio IX disse: São José, depois de Maria, é o maior de todos os santos. Se quisermos conhecer a importância deste carpinteiro de Nazaré, devemos estudá-lo com seriedade, procurando descobrir a sua figura relevante na vida de Cristo e da Igreja. Padre André nos ajudará no entendimento da teologia de São José. Então nós estamos esses dias nos debruçando sobre a figura de São José, o patriarca da Igreja, e nós queremos nesse momento específico olharmos para São José e não só pensarmos nas formas de devoção ou nas formas litúrgicas com que nós nos dirigimos a ele, mas queremos aproveitar também para encontrar dentro da Sagrada Escritura, não só no Novo Testamento, já que os textos são tão pequenos, mas também queremos olhar no Antigo Testamento e encontrar nas figuras dos grandes patriarcas do Antigo Testamento as figuras e os tipos de pessoas que se assemelham a José, o grande patriarca da Igreja. Então nós queremos, antes de mais nada, lembrarmos dos grandes patriarcas que estão presentes dentro da Sagrada Escritura e que apontam para nós qualidades da pessoa de São José. Então, por exemplo, Jacó, José, Moisés, Davi, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Bernardo, foram grandes escritores que sempre apontaram para nós, na figura desses homens, qualidades e atitudes de São José. De todos eles, em Jacó, José, Moisés, Davi, que foram os grandes patriarcas do Antigo Testamento, o que existe de comum na vida de todos eles que os assemelha à figura de José? E o que existe em José que o faz tão semelhante a esses grandes patriarcas? Uma das qualidades desses homens e de José é a fé, uma fé que gerou uma grande fidelidade a Deus. Todos eles foram fiéis a Deus, porque acreditavam em Deus. Todos eles acreditaram na palavra de Deus, foram movidos pela palavra de Deus. Tanto que quando nós olhamos para os textos que foram escolhidos para a festa de São José, a grande solenidade de São José, o texto de São Mateus nos coloca diante daquela cena do sonho de José. Deus se serviu de um anjo para falar para José que aquilo que estava acontecendo com Maria, a esposa dele, era algo divino. E o que é que José fez? Ele acreditou naquilo que Deus dizia. José então ensina para nós também, no nosso tempo, que através dessa grande virtude teologal da fé, nós podemos nos tornar patriarcas do nosso tempo, responsáveis pelas coisas que estão ao nosso redor dentro do nosso tempo.
algo que está um pouco fora de moda, né? Ultimamente nós não queremos acreditar muito em Deus, não damos muita atenção para aquilo que Ele fala e muito menos queremos ser responsáveis pelas pessoas que estão ao nosso redor, perto de nós. São José, com a sua fé e a sua fidelidade, antes de mais nada, ele se tornou o guardião de Deus. Ele foi o depositário de algo muito importante. Deus colocou no colo de José, colocou no coração dele sobre os seus cuidados a Virgem Maria e o Filho de Deus, o grande Jesus, o homem encarnado, aquele que se fez homem por amor de cada um de nós. Que nós pudéssemos pensar na grande importância e no significado disso para a nossa fé. Nos momentos difíceis, nos momentos de perseguição, quem cuidou de Jesus? Quem cuidou de Maria? O pobre, humilde, simples, casto José. Hoje nós temos a responsabilidade, como membros da igreja, de também acolher no nosso coração e de trazer para a nossa vida essas grandes responsabilidades. Nós também precisamos continuar cuidando daquilo que Deus colocou dentro do nosso coração. Precisamos cuidar da igreja, precisamos cuidar dos sacramentos, precisamos cuidar para que o anúncio dessa palavra aqui seja constante na nossa vida e na vida da igreja. E também temos que cuidar das pessoas que estão perto de nós. Elas também são um tesouro de Deus para cada um de nós. O nome de José, ele significa que Deus aumenta, que Deus acrescenta. Então, quando nós pedimos, quando a igreja invoca o patrocínio, a intercessão de São José, antes de mais nada, lembremos que nós estamos pedindo que Deus acrescente alguma coisa, que Deus aumente alguma coisa na nossa vida. O quê? De forma especial, a fé. Então, que a fé, a esperança e a caridade, que são as grandes virtudes teologais que enriquecem a nossa vida e que também foram as virtudes da vida de José. Fé, esperança e amor. Ninguém teve tanta fé, ninguém esperou tanto, ninguém amou tanto quanto José. A fé, uma esperança e uma caridade que ele viveu de perto com aquele que doa para nós a fé, a esperança, a caridade, que é Jesus. Nós precisamos pedir que Deus, pelo patrocínio de São José, pela imitação de São José, coloque dentro do nosso coração, aumente dentro do nosso coração a fé, a esperança e a caridade. A liturgia da solenidade de São José nos lembra que José é o patriarca, é o último patriarca. Jacó, José, Moisés, Davi, eles também foram grandes patriarcas, porque eles foram pais de uma multidão. Foram homens que tiveram e cuidaram de muitos filhos do povo de Deus. São José, ele é também considerado o pai de uma multidão, porque como nos lembra o Papa Bento XIV, pelo fato de que ele é pai adotivo de Cristo, cabeça de todos os eleitos, todos somos filhos no Filho. Por isso, José é o grande patriarca, o filho de todos aqueles que são filhos de Deus no Filho Jesus Cristo. Então ele é o nosso patriarca, o patriarca da igreja, que continua cuidando com a sua intercessão ao lado de Maria, na glória do céu, de todos nós que somos membros da igreja. De uma igreja viva, uma igreja feita de pessoas vivas, uma igreja feita de pessoas que amam, pessoas que trazem consigo seus defeitos, e uma igreja composta de pecadores que buscam a transformação, o crescimento na fé, que buscam aumentar, como José, a fé, a esperança e a caridade. Quando nós olhamos para esses grandes homens, de forma especial para José, não podemos deixar de olhar para a humildade que José ensinou para nós. José não saiu por aí gritando, nem aurindo para si a glória ou os privilégios de ter consigo na sua casa Jesus, o Salvador do mundo, e a Virgem Maria. Mas os evangelhos falam tão pouco para nós de São José, um homem tão silencioso, um homem tão discreto, um homem capaz de entender nas pequenas coisas os desígnios de Deus, né? Que realmente viveu sua escolha. Ele que foi um filho de Davi e que por isso deu para Jesus uma descendência, ensina para nós esse modo tão humilde e tão simples de viver. Um elogio que nós podemos fazer para José é de que ele também foi um homem trabalhador.
ele se dedicou a uma profissão, ele cuidou da sua casa, ele manteve a sua casa. O trabalho dignifica o homem. Então, que invocando José, aquele que significa, cujo nome significa Deus aumenta, Deus acrescenta, vamos hoje pensar também em todas as profissões, vamos pensar naquelas pessoas que precisam despertar para esse desejo de transformar o mundo através de um ofício. Todos nós podemos tornar o mundo um pouco melhor, um pouco mais bonito, se nós exercermos com vontade e pensando numa vocação, um ofício. Cuidar uns dos outros, cuidar das coisas que são comuns a todos nós, cuidarmos da nossa casa, exercermos a nossa profissão, o nosso trabalho. É uma vocação, é algo maravilhoso que Deus oferece para nós, que Deus mostrou através da pessoa de José. José ensinou para Jesus um ofício, o ofício de carpinteiro. Que nós possamos entender, descobrir a beleza daquilo que nós podemos fazer e fazer bem feito, para que as coisas ao nosso redor se tornem sempre cada vez melhores. E para nós irmos encerrando a nossa reflexão, lembremos que o texto de São Mateus fala para nós desse sonho de José. Vamos também hoje pensar nos sonhos que Deus tem para nós. Deus sonhou alguma coisa para José, Deus sonha alguma coisa para nós. Se nós vamos ser tão felizes e realizados como foi José, se nós entrarmos e sonharmos os sonhos de Deus. Para isso a gente vai ter que tantas vezes renunciar os nossos sonhos para reconhecer quais são os sonhos de Deus. O sonho de Deus é a nossa felicidade. O sonho de Deus é a nossa salvação. O sonho de Deus é que sejamos pessoas sempre melhores para transformarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Então, que a intercessão, o patrocínio do grande patriarca São José nos ajude, na igreja e como igreja, a sonhar aquilo que Deus quer. Um mundo mais justo, um mundo onde o direito prevaleça contra todas as diferenças e as iniquidades, um sonho onde a fé, o amor e a caridade são os preceitos da nossa vida. Então peçamos todos juntos que José aumente no nosso meio a justiça e o direito, para que nós possamos viver com a igreja o tema da campanha da fraternidade desse ano. Peçamos que Deus aumente dentro do nosso coração os sonhos para que nós possamos viver melhor, e peçamos para que também sejamos homens de fé, homens de fidelidade, capazes de partilharmos a nossa vida com os irmãos. No Brasil, a devoção a São José veio juntamente com os colonizadores portugueses. Nosso povo logo se apaixonou por este homem tão simples e tão humilde quanto o povo que venera. Sua coragem em proteger a Sagrada Família o transformou em provedor e educador de Nosso Senhor Jesus Cristo. Sua profissão se transformou em um ofício sagrado que o próprio Jesus exerceu. A profissão de carpinteiro propiciava dignidade à família. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Transformar é um dom dado por Deus ao ser humano. O homem, desde a sua criação, transforma tudo ao seu redor. No ato da criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, transformou a matéria, criou a luz, a terra, o mar e a água, e disponibilizou ao homem a natureza e seus recursos. Ao carpinteiro e ao marceneiro, Deus deu a capacidade de transformar a madeira em objetos que auxiliam o homem. Quem trabalha com a madeira tem que trabalhar em sintonia com Deus. A concentração e a oração estão aliadas à criação. Transformar o que há de bruto em coisas delicadas sem errar, pois essa é a essência do Criador de todo o universo. São José, o único santo que foi chamado de Pai pelo Filho de Deus, na sua simplicidade, sustentava sua família com dignidade. Soube ensinar Jesus um ofício que transformava. Por que será, meu bom José, que este tão pobre filho um dia andou com estranhas ideias e fizera
Me lembra às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz com sua Maria. São José foi um carpinteiro, ensinou seu ofício a Jesus e dignificou a profissão. Seu exemplo como provedor da Sagrada Família inspira tantos pais na busca do seu sustento através do trabalho, que, quando ofertado a Deus, se torna ação de graças para um lar abençoado. Valdir, como é ter São José como inspiração para o seu trabalho? Para mim é um privilégio, porque desde criança eu já gostava de trabalhar com madeira e minha vida toda foi nessa profissão. E tem que gostar da profissão, ter capricho, ter orgulho da profissão. E para mim é um privilégio. Sempre tive envolvido com marcenaria desde de adolescência, dos 13 anos de idade. Então para mim, e gosto do que faz, né? O importante é gostar do que faz. E é uma profissão gratificante. Poder transformar madeira num móvel, numa porta, ou qualquer coisa que seja, né? É bonito você transformar a madeira numa peça, num móvel, por exemplo, né? Que é o que eu faço, né? Então, para mim é muito bom. Nas palavras do Papa Emérito Bento XVI, se considerarmos as recentes calamidades que afligem o gênero humano, torna-se mais evidente a oportunidade de intensificar a devoção a São José e difundi-lo ainda mais entre o povo cristão. Padre Fernando nos levará a refletir sobre a devoção a qual os filhos da Igreja dedicam a seu patrono. Nos últimos séculos, a piedade popular e o ensinamento dos papas têm reconhecido cada vez mais a importância de São José na vida da Igreja. Nosso patrono é aquele que guia e é referência no cuidado com o próprio Deus. Padre Fernando, como podemos explicar este fenômeno? O que dizem as Sagradas Escrituras, os santos doutores e o magistério da Igreja a respeito do Pai Virginal de Nosso Senhor? E como explicar a profunda devoção do povo brasileiro diante o santo, que foi quem trouxe Jesus nos seus braços? Como foi dito na introdução, a piedade popular, os papas, a história da Igreja, teve sempre um grande salto na devoção e nas explicações sobre São José, né? É interessante nós notarmos na história da Igreja. No começo se falava muito sobre questões cristológicas, questões mariológicas. Depois foi se falando sobre os mártires, sobre os santos, também depois sobre, chegando mais próximo de nós, né, sobre sacramentos, catequese, sobre Maria. E nos últimos séculos, bem dito a partir do século XIV, XV, a Igreja começou a ter uma atenção maior com São José, vindo lá do Oriente, né, até chegar aqui ao Ocidente essa devoção. Muitos papas, muitos bispos falavam muito sobre São José. É interessante São Tomás de Aquino citando, né, que cada santo, quando Deus planeja isso na vida de cada santo, lhe dá uma missão especial, né? Nós conhecemos os santos padroeiros de várias coisas. E São Tomás de Aquino diz que somente São José é padroeiro de tudo, nós podemos assim dizer, né? Porque muitos são pais, ou muitos cuidam de família, todos precisam trabalhar, ele é padroeiro dos trabalhadores, ele é padroeiro da boa morte, todos vamos morrer. Então São José ele consegue ser o padroeiro de tudo e ainda também consegue ser o padroeiro da Igreja. Todos somos batizados, todos somos parte da Igreja. Então São José para nós tem que ser sempre patrocínio e também nosso pai, já que ele é pai de Jesus, nós somos irmãos de Jesus, São José é nosso pai na fé. E nós podemos chamar também São José do Senhor José, já que ele é o Senhor da Sagrada Família, né? Todos os pais, todas as mães, todos os chefes de família precisam ter em São José um exemplo muito forte, um patrocínio poderoso. São José protegeu o menino Jesus dos perigos.
E é isso que todo chefe de família, todo pai, toda mãe deve fazer. Deve proteger a sua família dos perigos do mundo. Também os padres, os bispos, os papas têm em São José uma grande intercessão, um grande companheiro. Já que ele protegeu o menino Jesus, ele protege também toda a igreja, e essa é a nossa obrigação, essa é a nossa vocação, proteger e guiar também toda a igreja segundo o Espírito Santo. Eu gostaria de falar sobre a minha devoção a São José, esse homem tão incrível que recebeu Maria e Jesus no seu coração com tanto desprendimento e com tanto amor. Ele, como patrono da igreja, também é patrono de todas as famílias. Que São José, nesse dia glorioso, nos abençoe com todo o seu amor, com todo o seu desprendimento, com todas as alegrias que Ele possa dar e as graças para todas as famílias. São José na nossa vida é muito importante. Mais do que aquele que é o protetor do trabalhador, mais daquele que é marido, esposo de Maria Santíssima, é aquele que é pai adotivo de Jesus Cristo. Eu tenho São José no meu coração sempre. Minha família, muito devota de São José. Muitas coisas acontecem no nosso meio através de São José. Por que não dizer glorioso São José, onde rezamos todo dia com ele? Uma das coisas belas que já aconteceu na nossa vida foi um milagre que ele nos deu quando minha esposa rezava e em sonho ele apareceu no sonho dela e disse: seu filho passou realmente na faculdade que você pediu, pode correr atrás que o prazo é curto. E tudo isso aconteceu. Por isso a gente sempre diz: glorioso São José, rogai por nós. A minha devoção começou com 3 anos de idade, que eu tive uma forte convulsão e a minha mãe me consagrou para São José, que faltava 3 dias para completar 3 anos de idade. São José é muito importante na nossa vida familiar. Todos os dias a gente reza o terço e a nossa invocação é para São José. Ele é um grande protetor da nossa casa. Nós rezamos todo dia uma consagração a São José. Que Deus abençoe todas as famílias, porque São José é o protetor das nossas famílias. Amém. São José é o meu querido santo padroeiro das famílias. Tenho uma devoção muito grande porque vejo em São José um exemplo de pai e tenho recorrido a ele sempre nas minhas necessidades. E ele está sempre perto da gente, como estava perto de Maria e de Jesus. Gosto muito de São José e recorro sempre nas minhas orações a ele. Valei-nos, São José. São José é um grande patrono da nossa igreja. Eu espelho assim São José, um homem simples, um homem honesto, protetor de todas as famílias, o padroeiro também de todos os que trabalham e também um grande intercessor na hora da nossa morte. A minha devoção a São José por ter o nome de São José e peço sempre a ele proteção para as nossas famílias. Amém. Hoje a igreja vive os mesmos tempos difíceis que levaram Pio IX, Leão XIII e Bento XV a invocarem São José com tanta confiança e necessidade. Mais do que antes, a fé está ameaçada pelo racionalismo, relativo moral e religioso, aumento de seitas, falsas religiões, especialmente as de origem oriental, e a nova era. São José dedicou sua vida aos cuidados de Jesus e Maria. Vivendo do trabalho de suas mãos, como carpinteiro, sustentou sua família com dignidade e exemplo.
Que possamos, através dos exemplos de São José, alcançar o Cristo, razão e meta de nossas vidas. Até o próximo Missão Vida. Na edição de hoje do nosso programa, nós aprendemos, rezamos e entendemos toda a devoção, a história de São José e como ele é protetor e patrocínio para toda a Igreja. Vamos fazer então como a tradição da Igreja nos diz, vamos pedir a sua proteção, vamos a José, que ele nos indica e nos mostra o Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Você gostou do nosso vídeo? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho.